Você abrisse a sua Bíblia, sem muitas delongas, no livro de Lamentações, em Lamentações capítulo 3, estaremos lendo aqui do capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 24. Lamentações, irmãos, esse que estaremos lendo aqui nessa noite, é um texto muito conhecido, né, dos irmãos, é um texto que tem uma palavra que todos já sabem de cor, mas é um texto que tem uma mensagem poderosa para nós. O objetivo dessa mensagem aqui nessa noite é reconhecer a fidelidade de Deus, né? Que a fidelidade de Deus é constante, mesmo quando tudo parece perdido. Que a misericórdia divina também, né? É o motivo de nós não sermos consumidos, que ela se renova a cada dia, amém? Esse é, portanto, o objetivo dessa mensagem aqui nessa noite. Todos acharam aí? Amém? Diz assim a palavra do Senhor nessa noite para nós. Lamentações 3, versículo 21, nos diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada dia, a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção, versículo 24, é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Vamos recitar junto o versículo 24 juntos? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações nesta noite. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus de bondade e misericórdia, nós lemos a Tua palavra aqui nessa noite, ó Pai. Quando nós entendemos que temos que trazer à memória, Pai, aquilo que nos pode dar esperança, Pai. A Tua palavra nos diz que a Tua misericórdia, Pai, está estendida sobre nós. E nós sabemos que nós temos a vitória no Senhor. Sabemos que o Senhor é poderoso para restaurar a nossa vida, mesmo diante das angústias, mesmo diante das dores, mesmo diante daquilo que nos assola a nossa vida física. Pai querido, nós sabemos que o Senhor é poderoso para restaurar. Pai querido, obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa. Obrigado por esta palavra que lemos aqui. Deus, sabemos que o Senhor tem algo de bom para nós aqui nessas palavras, Pai. Muito obrigado pela vida dos irmãos presentes aqui nessa noite, Pai. Pai querido, nós te pedimos que tudo que for dito aqui nessa noite possa glorificar o Teu nome. Pai, nós te pedimos que o inimigo não tenha nenhum poder sobre o culto que te prestamos aqui nessa noite, ó Pai querido, mas que tão somente a Tua graça poderosa e maravilhosa esteja reinando aqui nessa noite. Pai, nós já agradecidos por tudo estamos, Pai, por isso nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, você pode dizer amém nessa noite? Amém. Pode se assentar, querido. Querido, hoje pela manhã nós tivemos aqui uma mensagem abençoadora do pastor Wendel, quando ele falou sobre famílias. Irmãos, estamos no mês de maio, o mês da família. E deste tema, né, a Junta de Missões Nacionais, eles estão promovendo 31 dias, né, de oração pelas famílias. Então, isso nos chama a atenção de que nós também precisamos orar pelas famílias, né? O tema que a Junta de Missões definiu é Minha Família, Minha Identidade. Que bênção, né, irmãos? Vamos orar pelas famílias, né? Quantas famílias estão precisando de orações, até nós mesmos, nossas próprias famílias, né? Mas nós percebemos que, nos últimos tempos, irmãos, percebemos que nas famílias, há grandes dores, né, nas famílias hoje. Percebemos que os desafios são enfrentados hoje por quase todas as famílias, né? Os desafios começam dentro da nossa própria casa. Percebam, irmãos, que conflitos, distanciamento, feridas emocionais, instabilidade financeira, que é algo muito presente nos dias de hoje, tudo isso tem minado as famílias hoje, né, irmãos? Então, a fé de muitos irmãos tem sido abalada por causa do fator emocional. E nós devemos orar, irmão. Devemos continuar orando pelas famílias, pedindo a Deus que restaure as famílias dessa cidade, dessa igreja, do nosso país, de um modo geral. Estamos sendo assolados por isso. Mas aí, nós devemos também pedir a Deus que continue cuidando de nós, cuidando da nossa igreja, cuidando desse momento que estamos passando, desse tempo sem pastor, mas Deus tem nos honrado, né, irmãos? Graças a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, já entrando no texto que nós lemos aqui nessa noite, né?
Lamentações 3, 21 e 24, nos fala aqui sobre um lamento, né? Jeremias lamentando aqui uma situação muito triste, irmãos. Nós vamos perceber aqui no decorrer do nosso culto dessa noite. Então, a data aqui, né, falando aqui do tempo aqui, a data, esse foi escrito em 586 anos antes de Cristo, né? Logo após a destruição de Jerusalém, que Jeremias escreve esse texto, né? Percebam bem que ao longo da história, né, os babilônios foram liderados por Nabucodonosor na época, e o evento aqui marcou, né, essa data marcou aqui o fim do reino de Judá e o início do cativeiro da Babilônia. Percebam que o autor aqui, né, é Jeremias, né, embora o texto ao longo de todo o livro não destaca o nome Jeremias, mas pelos escritos aqui, né, pelo histórico aqui dos escritos, batem com os escritos de Jeremias. O público-alvo aqui era o povo de Judá na época, né, os babilônios que escravizaram aqui, e Jeremias estava dentro aqui da tribo de Judá quando ele escreve essas palavras aqui do livro de Lamentações. Então, eles estavam enfrentando, irmãos, aqui, conforme eu disse, um sofrimento extremo, estava assolando o povo de Judá, a fome, perda de entes queridos, né, e a destruição de Jerusalém. Percebam que Lamentações serviu como um clamor nacional na época, quando os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram o templo, né, que era, assim, por assim dizer, o símbolo da presença de Deus ali, tudo destruído. Imagina, irmãos, que acordar de manhã, em meio aos escombros, porque a estratégia dos inimigos era atacar à noite, acordaram de manhã, em meio aos escombros, em meio a muito fogo, né, tudo destruído, o povo estava desolado, o templo destruído e os inimigos conquistando, assim, o povo de Judá. Imagina ali, né, tudo que você conquistou sendo arrancado de você. Às vezes parece até uma cena de filme, né, mas não é um filme. Isso aqui foi a realidade do povo de Jerusalém, 586 a.C. Então, irmãos, esse é o cenário vivido pelo profeta Jeremias na época, quando ele escreveu esse livro de Lamentações. Então, Jerusalém havia sido tomada pelos babilônios, o povo estava sofrendo feridas, confuso, a maioria das pessoas talvez nem sabia o que estava acontecendo, mas estava ali, né? Note, queridos, que muitas vezes passamos por momentos em que tudo parece está desmoronando sobre a nossa vida. Perceba, irmãos, que talvez tenha sido uma perda de um emprego, talvez uma doença, uma crise na família, tudo isso, né, relacionamento rompido, simplesmente aparece, né, na nossa vida, né, nos dando a sensação de que Deus está em silêncio, de que quando nós mais precisamos, Deus não aparece. Então, muitas vezes os tempos difíceis aparecem para nós, assim como apareceu aqui nessa época, incertezas econômicas, crise financeira, angústias pessoais. Às vezes a dor parece ser até maior do que a nossa fé. E era justamente isso que estava acontecendo com o povo de Judá na época. E hoje nós vamos reafirmar aqui, né, a fidelidade, que a fidelidade de Deus, ela não depende das circunstâncias, irmãos. Percebam que Jeremias, mesmo com o coração cortado de ver Jerusalém sendo destruída, o povo sendo levado cativo, ele ainda assim tem assim a esperança no seu coração, né? Certamente a esperança de Jeremias estava baseada justamente naquilo que ele já viu Deus realizar, né? Deus já havia realizado grandes feitos no meio do povo. E Jeremias tinha certeza disso, que Deus era poderoso para, assim como estava permitindo o inimigo tomar conta, ele também era poderoso para restaurar, né, aquele povo que Deus tanto amava. Então, nós temos aqui no texto lido, né, 3 pontos importantes para refletir aqui nesta noite, e eu quero que você olhe para a sua Bíblia. Eu quero que você acompanhe comigo aqui, né? 3 pontos importantes que Deus pode fazer e fez através da vida de Jeremias. Primeiro ponto nessa noite aqui, irmãos, trazer a memória é o primeiro passo para ter esperança. Você pode repetir comigo? Trazer a memória é o primeiro passo para ter esperança. O texto diz para nós aqui no versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar
esperança. Perceba, meus queridos, que em meio à devastação, surge aqui um versículo que desafia até a própria lógica. Percebam aqui, né? Parece ser algo fora da realidade. Imagina que você lá no meio daquele povo, Jeremias chega lá no momento em que tudo está sendo destruído. Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Parece até brincadeira, né, irmãos? Percebam que, em outras palavras aqui, né, Jeremias ele está declarando que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há motivo para confiar. Percebam que ainda existe um Deus, é isso que Jeremias queria dizer, um Deus que não falha. Ainda existe um Deus cuja fidelidade não muda. Ainda existe um Deus que nos convida a lembrar que Ele está no controle de todas as coisas. Então, esse era o cenário. Jeremias está em meio a um lamento profundo, do fundo do seu coração. Ele decide mudar o foco. Ele decide focar a memória naquilo que Deus faz, naquilo que Deus pode fazer. Ele decide focar, lembrar de algo que reacenda a sua fé. Talvez, irmãos, eu e você, quando às vezes as coisas parecem perdidas para nós precisamos também lembrar, precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nós sabemos que Deus tem para cada um de nós. Percebam que Ele escolhe lembrar de algo que reacende a sua fé. Quando tudo parece perdido, nossa esperança começa com o que decidimos focar, irmãos. Percebam que focar no que Ele pode fazer por nós. E perceba aqui que a palavra trazer à memória, no hebraico, ela é uma expressão é a expressão-chave do versículo, é uma expressão muito importante, que significa esperança nasce quando decidimos lembrar das verdades de Deus em tempos difíceis. Percebam que no hebraico a palavra faz referência a retornar ao coração, ato intencional de lembrar o caráter de Deus em meio à dor. Então, irmãos, nos momentos de crise, a primeira batalha nossa é mental e espiritual. Você pode se sentir, às vezes, enfraquecido, você, às vezes, pode se sentir sem fé, pode escolher, às vezes, até blasfemar, mas eu quero te dizer nessa noite que você precisa se lembrar das promessas de Deus, daquilo que Deus já fez na sua vida, daquilo que Deus já fez na vida do povo do passado, dos nossos irmãos que morreram na esperança, daquilo que Deus pode oferecer de felicidade e de fidelidade que Ele oferece através da sua presença. Perceba, irmãos, que a presença de Deus está aqui agora. Deus está renovando a nossa fé a cada dia. Deus está nos dando esperança, mesmo em meio ao sofrimento. Irmãos, isso mostra que a esperança não depende da circunstância. Percebam que, mesmo que eu escolha não confiar, mas eu preciso lembrar que Deus tem promessa, que Deus fez promessa para o povo e Deus cumpriu, e Deus tem cumprido assim também na nossa vida, amém? Que Deus é poderoso, nós precisamos olhar e aprender isso, irmãos, aprender que Deus é poderoso para trazer à memória aquilo que pode dar esperança, e isso depende de nós também, nós precisamos confiar em Deus, saber que mesmo diante das circunstâncias, Deus está no controle, irmãos. Ainda que tudo pareça que está perdido, pareça que as coisas perderam o controle, que não tem mais jeito, mas eu quero que você creia nisso. Deus está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus, ainda que pareça estar perdido. Pareça, mas não está fora do controle de Deus. Então, o primeiro ponto aqui, né, nós falamos que devemos focar a nossa mente, né, naquilo que nos dá esperança. O segundo ponto da nossa mensagem aqui nessa noite é que as misericórdias de Deus sustentam mesmo o sofrimento. Repete comigo. As misericórdias de Deus sustentam mesmo no sofrimento. Percebam, irmãos, que no versículo 22, né, o texto vai dizer para nós: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E no versículo 22, da parte A, ele diz: renova-se a cada dia. Então, ou seja, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e elas renovam-se a cada dia. Irmãos, misericórdia é a palavra-chave aqui desse versículo. Percebam que a palavra no hebraico aqui é esed, que implica amor leal, aliança, compaixão profunda e constante. Percebam que não é apenas um sentimento, mas é um compromisso fiel de Deus com o seu povo.
Percebam, irmãos, que mesmo Jerusalém em ruínas, mesmo sendo destruída, queimada, saqueada, Jeremias reconhece que Deus está preservando vidas. Quando ele diz aqui que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, irmão, percebam que Deus poderia muito bem permitir que Nabucodonosor destruísse o povo de Judá. Mas percebam que mesmo ele fazendo, saqueando, queimando a cidade, Deus permaneceu, Deus guardou a vida das pessoas, né? Percebam que mesmo quando tudo parecia perdido, Deus ainda estava ali presente, né? Preservando a vida das pessoas. Poderia ter destruído todo mundo. Percebam, irmãos, que quando os acidentes acontecem por aí, né? E a gente às vezes fica assustado quando vê a quantidade que destruiu, às vezes, um veículo, né? A tamanho que foi a destruição, e a gente logo pergunta, será que alguém conseguiu sobreviver, né, nesse acidente, né? Muitas vezes sim, porque Deus é o dono da vida. Perceba que mesmo que o acidente seja destrutivo a ponto de destruir todo o veículo, né? Perceba que a mão de Deus estando ali, a pessoa às vezes não sofre um arranhão. Quantos acidentes nós já podemos testemunhar dessa proporção, né? Percebam, irmãos, que reconhecer que Deus é o dono da vida é importante para nós. Percebam que porque isso é possível porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada dia. Assim também na nossa vida é a misericórdia de Deus, irmãos. Ela renova cada dia que levantamos na nossa cama para poder buscar mais um dia de jornada de trabalho. Cada passo que damos na nossa vida está sobre a mão de Deus, sob a proteção do Deus Todo-Poderoso. Perceba que nós temos esse privilégio de ser guardado pelo Senhor. Irmãos, quanto maravilhoso é isso. Nós percebermos que a misericórdia de Deus, elas são constantes, elas se renovam diariamente na nossa vida, assim como foi para o povo de Judá. Irmãos, nos piores dias da nossa vida, Deus continua sustentando. Percebam que isso é graça, é a sua compaixão que nunca se acaba. Irmãos, hoje você pode até estar cansado, frustrado, ferido, mas Deus já preparou misericórdia para você hoje, para você que neste dia. Amém? Por isso, irmãos, que Deus é poderoso para isso. Deus é poderoso para transformar a nossa vida. Você só precisa se apegar a isso. Você só precisa confiar que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando parece estar tudo perdido, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada dia na nossa vida. Queridos, nós temos razões, e muitas razões, para glorificar o nome de Deus na nossa vida. Percebam que, se o segundo ponto nós falamos aqui sobre a misericórdia de Deus, o terceiro ponto e o último ponto da nossa reflexão aqui nessa noite, a fidelidade de Deus é firme e pessoal. Repita comigo, a fidelidade de Deus é firme e pessoal. Irmãos, a parte B do versículo 23 e 24 diz o seguinte para nós: grande é a tua fidelidade. Olha só, irmãos, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Jeremias faz uma declaração de fé, irmãos, e nós também precisamos fazer essa declaração nessa noite. Grande é a tua fidelidade. Você pode declarar nessa noite? Grande é a tua fidelidade. Fidelidade no hebraico, irmão, significa emuná, que vem da raiz estabilidade, firmeza, segurança. A ideia aqui é de um Deus confiável, um Deus imutável e consistente, mesmo em meio às dificuldades. Esse é o significado da palavra fidelidade. A minha porção é o Senhor. Jeremias declara, Deus é a porção dele, Deus é tudo para ele. É a porção, irmãos. Percebam que refere-se aqui à herança, ao que se possui de mais precioso na sua vida. Perceba, Jeremias está dizendo, mesmo que eu tenha perdido tudo, eu tenho a minha porção, eu tenho o suficiente, a minha porção é o Senhor é a minha porção. É disso que Jeremias está falando, irmãos. A nossa esperança não está em soluções imediatas, a nossa esperança não está naquilo que nós achamos que está rápido acontecendo na nossa vida, mas a nossa confiança está num Deus presente, um Deus fiel, que nos honra, que nos guarda e que nos restaura a cada instante da nossa vida. Percebam, irmãos, que Deus é fiel.
Deus é suficiente. Deus é poderoso quando Ele é a nossa porção. Podemos descansar nele e esperar nele, sabendo que Ele pode todas as coisas em nosso favor. A fidelidade de Deus, irmãos, não é só uma doutrina. Ela é um porto seguro. A nossa fidelidade, a fidelidade de Deus conosco é quando tudo falha, Ele permanece. Quando tudo se dá por perdido, Deus se faz presente para restaurar e para fazer tudo novo. Assim como Ele fez 75 anos depois, né, que o povo foi escravizado, Deus restaurou de maneira maravilhosa. Deus restaurou o templo, restaurou o povo, restaurou o culto. Tudo que era possível, Deus fez para restaurar. Irmãos, percebam que se você fizer de Deus a sua porção, percebam que não importa o que vai faltar para você, você terá paz, você terá fortaleza, você será forte, você terá a esperança para continuar caminhando. Perceba que a minha porção é o Senhor, e a sua porção também é o Senhor, eu creio nisso. Percebam, irmãos, que mesmo diante da dificuldade, Jeremias enxergou possibilidades. Mesmo diante da dificuldade, Jeremias entendeu que Deus era tudo para ele, que Deus era poderoso. Jeremias se lembrou de tudo aquilo que aconteceu no passado, né? Quanto que Deus fez, né? Quantas guerras o povo venceu, quantas vezes Deus deu livramento, né? Para o povo diante do inimigo, né? Quantas vezes Deus alimentou com pão, quando não havia possibilidade, com água, com sombra. Jeremias lembrou de tudo isso. Nós precisamos também trazer na nossa memória, irmãos, aquilo que Deus já fez por nós. Não vai ser a circunstância, a dificuldade, a doença, a enfermidade que vai nos trazer, que vai deixar que a nossa fé desguarneça. Mas nós precisamos continuar firmes, sabendo que Deus é poderoso para trazer tudo de bom para nós. Irmãos, e Jeremias esperava, sabe? Imagina Jeremias no meio daquele povo desesperado, crianças chorando, gente gritando, desesperada. Imagina que Jeremias, com aquela fé dele firmada no Senhor ali, ele esperava que o povo também, né, relembrasse do passado, da restauração. Ele esperava isso do povo, ele esperava que o povo confiasse na renovação que Deus dava diariamente para o povo de Judá. Jeremias esperava também que o povo tivesse uma esperança ativa, né, no Senhor, um reconhecimento de que Deus era a sua porção. Jeremias esperava também que fosse um povo que tivesse Deus como a coisa mais preciosa da sua vida. Percebam que, olhando para nossos dias, para a nossa realidade hoje, irmãos, vejam que as coisas não mudaram, né? 2.500 anos, 2.600 anos atrás aconteceu isso, para nós hoje não muda. Perceba que o que Deus espera de mim e de você, aqui nesta noite, é que haja um reconhecimento aqui, né? Que nós possamos relembrar também do quanto que Deus fez para nós até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus espera de nós, que nós reconheçamos que ainda que as coisas não estejam conforme nós gostaríamos que tivesse, né? Deus continua nos sustentando. Deus quer que nós lembramos disso, né? Para que nós ganhemos confiança, esperança, né? De que Ele é a nossa porção. Perceba, irmãos, que a esperança em meio às dores, né? É bem refletido aqui nas palavras que nós lemos aqui de Jeremias. Perceba que Jeremias viu a sua cidade destruída, ele viu o seu povo sofrendo, o seu coração estava quebrado. E ainda assim ele conseguiu dizer: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ele nos ensina que a verdadeira esperança não nasce da ausência de problemas, mas ela nasce de onde nós depositamos a nossa confiança. Percebam que Isaías, ele crê que a esperança de Deus poderia restaurar, que a esperança que nós temos em Deus poderia restaurar todo aquele povo, fazer tudo como era antes. Hoje talvez você, desculpe, irmãos, hoje talvez você tenha enfrentado alguma dificuldade da sua vida, não sei, talvez você tenha enfrentado um problema com um filho, talvez com desemprego, ou financeiramente, eu não sei, mas eu quero dizer para você que Deus é infinitamente maior do que o seu problema. Quero dizer para você que, assim como as misericórdias de Deus, né, elas se renovaram
para Jeremias, eu quero dizer para você que elas também se renovam na sua vida hoje, aqui nesse momento. Quero dizer para você que basta confiar que o Senhor é o Deus da nossa vida. E nós devemos fazer assim como Jeremias, né? Imagina a circunstância que Jeremias estava enxergando, né? Tudo destruído, o templo, o povo, mas ele não olhou para a circunstância. Ele lembrou do passado. Ele lembrou daquilo que Deus já havia feito para ele. Ele não olhou para o problema. E assim temos que ser também, irmãos. Precisamos olhar para o Deus fiel, aquele que pode todas as coisas em nosso favor. Irmãos, nós não podemos controlar as circunstâncias das coisas que acontecem na nossa vida, que nos cercam, que podem nos trazer dores e problemas. Nem podemos evitar que as dificuldades que às vezes, entram na nossa vida sem a gente menos perceber. Mas nós podemos perceber que uma coisa não muda, a fidelidade de Deus. Uma coisa que não muda. Deus continua sendo fiel, permanente. E Ele permanece fiel quando estamos em dificuldades. Ele permanece fiel quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. E o que você precisa fazer? Você vai permitir que as circunstâncias ao seu redor, as lutas, os sofrimentos, dominem o seu coração e sua mente? Não. Você vai olhar para o Senhor. Você vai decidir lembrar da fidelidade que se renova a cada dia. Você vai decidir esperar única e exclusivamente nele, no Senhor da nossa vida. Irmãos, nós aprendemos aqui grandes lições aqui nesse texto. Percebam que a primeira delas, é trazer à memória o que dá esperança. Percebam, irmãos, que mesmo em meio ao sofrimento, o autor está cercado de dor, de desespero, mas escolhe trazer à memória aquilo que pode renovar a sua esperança e a sua fé. E a esperança não depende da circunstância, irmãos. A esperança, ela depende de nós fitarmos os olhos e olhar para Deus. É ali que está a nossa esperança. A esperança não está na circunstância, mas está em Deus. Isso é o primeiro ponto que nós aprendemos aqui com essas palavras maravilhosas que estão da boca do profeta Jeremias. O outro ponto aqui que nós podemos tirar de lição para nós: as misericórdias de Deus são constantes, irmãos. Deus é constante nas suas misericórdias. Percebam que o texto afirma para nós que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada dia. Mesmo que nos piores dias da nossa vida, há uma graça esperando a ser recomeçada. Há um ponto de recomeço. A tempestade não dura sempre, irmãos. A tempestade vem, mas ela passa. E logo depois da tempestade vem um sol bonito. Vem tempos de bonança na nossa vida. Amém? Terceiro ponto aqui, a fidelidade de Deus é grande. Percebam que em tempos de instabilidade e perda, a fidelidade de Deus é um alicerce firme. É onde nós podemos apoiar o nosso pé, irmãos. Não é um terreno escorregadio, é um terreno firme. Em tempos de instabilidade, Deus é a fidelidade e é um Deus grande. Quarto ponto aqui: Deus é suficiente como porção. Perceba que quando tudo foi perdido, cidade, tempo, segurança, povo, tudo foi perdido, Isaías declara: a minha porção é o Senhor. Percebam que Deus é tudo o que precisamos em meio à escassez. Deus é tudo o que precisamos em meio àquilo que está perdido. Percebam que o quinto ponto aqui, nós aprendemos a esperança fundamentada em Deus. Espere em Deus. Aqui ele fala no último ponto do versículo, Portanto, esperarei nele. Então, nós também aprendemos aqui que nós devemos esperar somente em Deus. Irmãos, confiar mesmo sem evidências imediatas e mudanças imediatas. Ainda que não seja o tempo do jeito que eu gostaria que fosse. Ainda que não seja no tempo Kairos, no tempo Cronos, conforme eu gostaria que fosse. Ainda que Deus venha realizar algo no Cronos, no Kairos, que é o tempo dele.
Nós precisamos confiar. O tempo de Deus é Kairos, irmãos. O nosso é Cronos. Nós somos imediatistas. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa dispensação, naquilo que nós queremos que aconteça, mas Deus é poderoso para fazer tudo na nossa vida no tempo dele, no tempo que ele acha melhor para nós. Então, amados, há um grande apelo para nós aqui, né? A razão pela qual nós podemos, né, ter esperança, mesmo em tempos difíceis, é porque Deus demonstrou assim a tua fidelidade através de Jesus Cristo. Existe fidelidade maior que essa, irmãos? Percebam que Jesus é a expressão definitiva da fidelidade de Deus. Ele sofreu por nós, ele morreu pelos nossos pecados, ele carregou uma cruz pesada e morreu na cruz por nós. Mas a grande novidade é que ele ressuscitou o terceiro dia, vencendo a morte e oferecendo vida eterna para nós. E hoje nós temos vida eterna e vida eterna em abundância, porque Jesus escolheu morrer por nós. Percebe, irmãos, que se você ainda não... Eu creio que não há ninguém nos visitando esta noite, mas se você ainda não... Alguém que talvez não entregou a sua vida a Jesus, caminha conosco. Eu quero dizer para você que Deus chama a você a fazer isso hoje. Quem sabe você ainda não entregou sua vida, você caminha junto com a igreja, você visita os cultos, você vem participar conosco dos louvores da escola bíblica e talvez você ainda sente aquele desejo, né, quando você ainda marca passo em relação a tomar aquela decisão importante, né, de entregar sua vida para Jesus. Talvez hoje seja o seu grande dia. Amanhã pode ser tarde demais. Não espere mais. Jesus é a nossa verdadeira porção. É a porção que Deus separou para cada um de nós. É a nossa herança eterna. Ele nunca vai nos abandonar. E Ele promete uma fidelidade para nós quando nós teremos a coroa de vida eterna com Ele na glória. Irmãos, eu quero que você reflita sobre isso nessa noite. Eu quero que você reflita sobre você trazer sempre à memória aquilo que pode dar esperança para a sua vida, aquilo que pode restaurar a sua vida e te fazer mais na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus possa trazer para nós assim tudo que nós precisamos diante daquilo que Ele é fiel e pode fazer para cada um de nós. Curva sua cabeça nesse momento, vamos orar. Deus amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua grande fidelidade, que o Senhor é um Deus que nunca falha, Pai. Mesmo em tempos de dor, dificuldade, de incerteza, hoje nós reconhecemos que o Senhor é santo, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus que luta conosco, que luta com cada um de nós. Pai querido, que o Senhor possa renovar as suas misericórdias a cada manhã em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa nos sustentar, mesmo quando as circunstâncias nos dizem contrário. Pai querido, nós te pedimos que tu nos ajude a lembrar, ó Pai, sempre da tua fidelidade. Pai querido, quando tudo parece que está perdido, quando tudo parece que está nos trazendo dor, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos traga à nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que pode renovar a nossa vida, através das promessas que o Senhor tem um caráter inabalável. Pai querido, Senhor, nós te pedimos que o Senhor transforme os nossos corações, Pai. Se há alguém aqui nessa noite, Pai, que ainda marca passo em tomar aquela decisão importante de servir ao Senhor, que ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor, Pai, que seja um dia de restauração na casa do Senhor, Pai. Pai querido, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito venha estar conosco aqui nessa noite, Pai. Traga refrigério aos nossos corações. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa nos abraçar, Pai, com o Seu grande amor, Pai. Que nós possamos experimentar a Tua fidelidade, Pai. Mesmo em meio à dor, Pai. Que seja uma transformação que possa trazer acalento ao nosso coração. Pai querido,
nós te pedimos que aqueles que já te conhecem também, Pai, seja renovado pelo teu Santo Espírito, Pai. Senhor, nós te pedimos que, ainda que venham os desafios, Pai, e as dificuldades, o Senhor possa nos tornar cada dia mais fortes no Senhor, Pai. Reconhecendo que as tuas promessas, elas são vivas, Pai. E a tua esperança está no nosso coração, Pai. Fortaleça a tua igreja, Pai. Fortaleça os nossos irmãos, Pai. Fortaleça cada um de nós, que nós possamos sentir acolhido pelo Senhor em todos os momentos da nossa vida. Pai, que a nossa vida se torne um testemunho da tua fidelidade. Pai, que a nossa vida seja vivida no poder e na esperança renovada e que nós possamos ver a luz do Senhor sempre ao nosso redor. Pai querido, nós possamos ter a nossa vida de forma que vivamos apontando sempre para a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque tu és fiel. Ajuda-nos a lembrar sempre do Senhor nos momentos da nossa vida, Pai. A encontrarmos a nossa alegria na tua presença. Pai querido, nós oramos aqui nessa noite, agradecidos por tudo, pelo que o Senhor fez por nós, pela tua palavra, e te pedimos que o Senhor continue a guardar a tua igreja aqui nessa cidade. Essa é a oração que te fazemos, com o coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus.